Bom dia a todos. Emmanuel, o espírito protetor de Chico Xavier, ele colocou certa vez que todos nós, ao encarnarmos, quando estávamos na espiritualidade, nós fizemos algumas programações, né, de algumas ocupações, algumas missões que nós iríamos desempenhar aqui na Terra. E quando se fala em missão, Emmanuel, ele diz que a gente pensa que missão é algo assim muito grandioso, né? Uma tarefa grandiosa. Mas, porém, existem aquelas pequenas missões. Só pelo fato de nós casarmos, constituirmos uma família, tornarmos-nos pais e mães, de certa forma já nos tornamos missionários, porque recebemos de Deus a grande tarefa, de grande responsabilidade de encaminhar as almas queridas no caminho do bem, para se tornar um cidadão de bem. Então isso, ser pai, ser mãe, é uma grande missão, é uma função importantíssima para o nosso aprimoramento moral, como também o aprimoramento moral de nossos filhos. Assim como a missão, a função de ser pai e ser mãe, existem também outras ocupações nas quais nós programamos quando estávamos na espiritualidade, né? A função de ser professor, a função de ser um expositor espírita, a função de ser um gari, ou seja, todas as funções, a função de fazer uma limpeza numa entidade religiosa. São funções, são ocupações que muito nos ajudam, tanto no nosso aprimoramento espiritual, como no aprimoramento espiritual dos demais. Assim, Deus, Ele nos envia essas ocupações, essas funções, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Mas não existe uma missão, ou uma função, ou uma ocupação melhor do que a outra. Não. O que vai importar, o que vai contar é o desempenho do tarefeiro. Existe sim tarefeiros melhores, missionários melhores. Não a ocupação em si, mas o que vai contar é o desempenho. Jesus, em Lucas 16, versículo 2, em relação às nossas tarefas, às nossas ocupações, às nossas funções, Jesus, ele coloca assim: dá conta de tua administração. Ou seja, que seja qualquer função que tenhamos ou que desempenhamos aqui na nossa encarnação na face da Terra, é preciso desempenhá-la bem, com dedicação, com devotamento, né? com envolvimento, com amor. Então, o que conta é o seu desempenho naquela função. Públio Lentulus, quando ele esteve aqui na Terra, ele recebeu a missão de ser um grande político, né? De grande poder. Mas, entretanto, quem subiu às esferas mais altas foi a sua esposa, dona de casa, mãe. Então, isso quer dizer que não importa a função, ou o cargo, ou a missão que você tenha desempenhado, mas o seu devotamento para com o seu aprimoramento espiritual e ajuda para com as outras pessoas. O irmão X, no livro Luz Acima, psicografado por Chico Xavier, ele coloca num determinado trecho do livro que os verdadeiros missionários, eles descem à terra de avental ou de macacão. São aqueles trabalhadores anônimos, mas que muito ajudam a sociedade e que ninguém percebe, que ninguém nota, que ninguém vê. Muitos desses missionários estão aí espalhados pelo mundo, são aqueles
aquelas pessoas simples, mas que estão desempenhando bem a sua tarefa, estão ajudando, estão fazendo-a com amor. Em relação às nossas tarefas, às nossas ocupações, muitas vezes em nossas vidas são colocados no desenvolvimento, no desempenho dessas funções, são colocados muitos obstáculos. Começamos a ter problemas, começamos a ter dificuldades enormes em desempenhar essa função, seja pai, seja mãe, seja trabalhador, seja dirigente da casa espírita, seja qual função. E aí encontramos muitos obstáculos, muitas pedras no caminho. E muitas vezes caímos em desânimo, nós queremos desistir, né? Mas só quem terá a alegria do dever, da tarefa cumprida, é aquele que se manter firme, perseverante até o fim. Só aquele que será feliz diante do trabalho concluído é aquele que mantém a enxada até o último dia em suas mãos. A perseverança e nunca desistir diante dos obstáculos. Porque surgem tantos obstáculos, às vezes tantos problemas, de acordo com o desempenho dessa função, que nós tentamos de todas as formas solucionar aqueles problemas. Mas existem dificuldades, existem problemas que não dependem de nós. Por mais que tentemos, né? Não depende. A gente não consegue resolver. Foge da nossa capacidade de resolução. E aí é um momento que a gente percebe e tem a consciência de que só Deus mesmo pode resolver aquilo. A semana passada me mandaram um videozinho com uma história que eu achei que me tocou profundamente aquela história. E que eu gostaria aqui de narrar para vocês. Conta que certa vez um homem, né, antes da sua reencarnação, de reencarnar, ele estava conversando com Deus e preocupado com o que ele teria que desempenhar aqui na Terra. Aí Deus falou assim: eu vou te dar uma ocupação. Eu vou te dar uma ocupação. Aí ele reencarnou. Aí Deus falou assim: perto da sua casa existe uma pedra enorme. E você terá que empurrar essa pedra todos os dias de sua vida. Seja lá o que acontecer na sua vida, você tem que empurrar essa pedra. Faça sol, faça chuva, você tem que continuar empurrando essa pedra. E assim, todos os dias o homem ia empurrar a pedra. Todos os dias de sua vida o homem ia lá empurrar a grande pedra. Só que essa pedra não movia 1 milímetro. E esse homem continuou dias após dias empurrando a pedra, meses após meses empurrando esta pedra, anos e mais anos, e a pedra nunca se movia. Até que um dia esse homem caiu em profundo desânimo. E quando ele caiu em desânimo, ele abriu as portas para a obsessão. E os espíritos obsessores começaram a influenciá-lo, a falar para ele que não tinha jeito, mais jeito não, e que ele tinha que desistir porque ele não ia conseguir nada, e que ele já tinha anos e anos tentando e não tinha resultado nenhum. Então, ele, muito cansado, chegou para Deus em oração e falou o seguinte: meu Deus, vós estáis vendo o meu esforço, eu já estou cansado de empurrar a pedra, só que a pedra ela não se move.
Não é melhor desistir, meu Deus, diante de tanto obstáculo, diante de tanta dificuldade? Aí Deus falou para ele: meu filho, no momento em que eu te ofereci essa ocupação, você aceitou. Eu pedi para você empurrar a pedra e não mover a pedra. Veja como você, ao empurrar essa pedra durante tanto tempo, veja como você mudou. Veja como você está forte. Veja como você está resistente. Os obstáculos, meu filho, sempre vão aparecer. Mas continue empurrando a pedra, porque terá coisas que você não poderá fazer. Eu pedi para você sempre continuar empurrando a pedra, independente de qualquer coisa. Porque na hora certa, eu mesmo moverei a pedra. Na nossa vida é assim. Quantos e quantos problemas a gente tem em todas as funções que a gente veio desempenhar aqui na Terra, e tem situações que fogem da nossa capacidade de resolver. E aí sentimos-nos cansados. Qual é a pedra que você quer que Deus remova do seu caminho? Qual é a pedra nesse momento que você quer que Deus remova da sua vida? Mas temos que continuar lutando, perseverando, porque no momento certo, Deus vai resolver aquilo que foge da sua capacidade de resolver. No momento certo, na hora certa, Deus vai remover a pedra. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom dia a todos, mais uma vez. O nosso tema, abolição. Abolição, que vem do verbo abolir, que quer dizer extinguir algo, acabar com alguma coisa. E no último dia 13 desse mês, na tradição da nossa história, do Brasil, nós estamos comemorando 133 anos da abolição da escravatura, quando houve a assinatura oficial da Lei Áurea pela princesa Isabel. E naquele ano de 1888, o Brasil foi o último país desse planeta a ter esse ato oficial, governamental, extinguindo com a possibilidade de um homem escravizar o outro. Então a abolição é isso. E nós estamos aqui justamente para refletir um pouco sobre isso. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 629, que trata da lei de liberdade, ele perguntou às entidades superiores sobre esta lei que permite um homem subjugar o outro, ter o outro como escravo. Lembrando que há 164 anos, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, o Brasil e ainda muitos países tinham na sua Constituição esse momento, essa possibilidade legal de a pessoa escravizar a outra. E os Espíritos responderam que não. Mesmo que exista na lei humana essa possibilidade, perante a lei divina, que é justamente a lei de liberdade que está ali sendo estudada em O Livro dos Espíritos, é completamente fora de propósito. Inclusive, os Espíritos esclareceram que depois que Jesus veio ao mundo, ele trouxe uma proposta libertária de respeito à vida, demonstrou que todos nós somos iguais perante Deus, perante as leis divinas, e dali por diante já deveria ter sido abolida essa ideia, essa possibilidade de um homem escravizar o outro. Pois bem, há 133 anos tivemos a nossa Lei Áurea, o último país, como eu falei, a admitir que não pode mais haver escravidão. E nós estamos sofrendo as consequências até hoje, porque
os escravos foram libertados dos engenhos, porém, sem nenhum tipo de acolhimento, totalmente desassistidos. Inclusive, muitos acabaram sem ter para onde ir, indo se amontoar ali no Rio de Janeiro, por exemplo, como mostra a nossa história, em um monte que havia muitas plantas nativas chamadas favelas. E ali iam pegando papelão, pedaço de madeira, o que encontrassem, iam formando ali pequenas cabanas para se abrigarem. E é exatamente daí que está a origem da palavra favela, favelado. E hoje nós temos esse grande problema no mundo, porque ainda há um grande desrespeito àquelas pessoas que foram feitas escravas. E nós vamos mostrar aqui um clipe, que é uma parte de um filme chamado Upstate, que fala exatamente como os escravos eram trazidos para a Europa, para o Brasil, porque naquele período colonial, a mão de obra escrava era fundamental para qualquer país funcionar. No caso do Brasil, a cana-de-açúcar, os engenhos espalhados em todos os estados, e dependia da mão de obra escrava para que a economia funcionasse, para que circulasse dinheiro. Era justificativa. Infelizmente, a igreja, na época, a igreja católica, deu muito apoio a essa ideia de escravização. Inclusive, infelizmente, fazendo com que se percebesse que os africanos não eram seres humanos. Por isso, eles poderiam ser tratados como animais. Eu vou passar aqui o clipe, que está resumido em 8 minutos, e depois voltarei ainda a comentar um pouco mais sobre esse processo da escravidão, para saber se realmente ela foi extinta ou não.
Bom, esse filme tem mais de 1 hora de duração, está disponível. E a gente trouxe aqui até para deixarmos registrado o seguinte: parte do governo atual do Brasil está dizendo que não há escravidão, que não houve escravidão e que não há racismo no Brasil. Nós vimos ali no início do filme que os mercadores de escravos, eles não iam lá buscar nas tribos nativas os africanos, todos os países da África. Eles aliciavam os próprios africanos, dando armas de fogo para que eles fossem sequestrar os próprios irmãos. Tribos inimigas que disputavam território se valiam dessa condição e se prestavam a esse tipo de trabalho. No navio negreiro, mais da metade, por conta da crueldade, da condição desumana, já eram atirados ao mar, ficavam ali mesmo. Somente aqueles muito mais fortes, que é o que eles queriam até fazer uma seleção, somente os mais fortes, que ia ter um grande valor de mercado, que sobreviviam e eram vendidos dessa forma. Essa semana, no Brasil, foi divulgado um material chamado Escravidão Moderna. Inclusive aparece uma advogada brasileira que foi vítima dessa escravidão. Isso começa pela rede social, nos sites de relacionamento. Pessoas procurando outras para se relacionarem no Brasil e fora do Brasil, já que pela rede internacional não há fronteiras, não há limites. E o que acontece? Algumas mulheres são enganadas por alguns homens e suas famílias, na Europa principalmente, e acabam aceitando mudar de país para iniciar um novo relacionamento, um novo casamento, realizar um sonho e constituir uma família. Só uma vez estando lá que percebem que foram vítimas de um golpe. Essas pessoas ficam em cárcere privado e os seus bens começam a ser sequestrados. E a pessoa é obrigada até a vender propriedades que tem no Brasil para dar o dinheiro para as famílias. Isso é feito pelos homens e seus familiares, com apoio de pai e de mãe. Então, uma advogada agora, ela conseguiu burlar e disse que tinha que vir ao Brasil para vender uma propriedade, foi que ela conseguiu sair quando ela percebeu. E esse problema está acontecendo a centenas de milhares nesse momento. É a chamada escravidão moderna. Esse é um grande problema que ainda temos que enfrentar em relação ao progresso espiritual. Eu tenho falado, inclusive, ao longo dos anos, que mesmo aqui no nosso país, na nossa cidade, nós também temos trabalhos escravos, com aquelas pessoas que fazem os trabalhos domésticos. Nós temos inúmeros casos de pessoas que inclusive frequentam aqui a nossa casa, que estão vivendo como se fossem escravos, porque não tem outro emprego, não tem outra opção. E são obrigados a trabalhar uma jornada subhumana, recebendo menos do que o salário mínimo e ainda se sujeitando a xingamentos e às vezes até a espancamentos físicos. Diante disso, a gente não pode passar em branco uma data como essa. Os nossos irmãos das comunidades afrodescendentes, eles não aceitam o 13 de maio como sendo a data representativa de abolição da escravatura. Até porque a princesa Isabel só assinou por causa de uma forte pressão internacional. Não havia mais clima nem interno nem externo para continuar o Brasil oficialmente aceitando a escravidão humana. Eles aceitam sim a melhor data, o 20 de novembro, que é a data em que ele faleceu, assassinado, Zumbi dos Palmares, um dos maiores quilombos do Brasil, ficou lá em Pernambuco. E ele sim, que era até um príncipe lá na África, quando chegou aqui ele liderou um movimento e criou quilombos para
libertar os seus irmãos. Ele passou a ser um símbolo de luta maior, por isso que o Dia da Consciência Negra passou a ser dia 20 de novembro, como nós sabemos. Em Salvador, na nossa capital, a cidade que tem mais afrodescendentes no Brasil, existe um movimento liderado especialmente pelo grupo Olodum, entre outros, tentando fazer um trabalho para socializar e para incluir os afrodescendentes nos benefícios sociais. E é uma luta árdua. E esse grupo está alojado principalmente ali no bairro Pelourinho, que era o lugar onde os escravos em Salvador eram açoitados em praça pública. Virou um âmbito de prostituição durante um bom tempo, passou por um processo de socialização e agora ali é feito um grande trabalho social para fazer essa consciência da sociedade, para tentar resgatar essa grande injustiça, esse grande débito que o Brasil tem com relação aos nossos irmãos afrodescendentes. Muitas conquistas foram feitas, mas muito pouco em relação ao que é necessário para humanizar toda essa história. O grupo Olodum, junto com a banda Reflexos, fez uma canção na década de 1980, falando desses disparates que acontecem no nosso país. Em relação aos nordestinos, que até hoje é um grande problema, nascer no Nordeste, o restante do país, especialmente aqueles que estão alojados no Sul e Sudeste, tratam os nordestinos como se fossem sub-humanos. Até hoje é assim. Eles também mencionaram a questão da maternidade. Um breve processo, algumas mães que abriam mão de ter o parto natural quando isso era possível e até mais saudável, para optarem pela cirurgia cesariana, que deveria ser feita apenas numa condição em que o parto normal não fosse possível. Então, houve um crescimento enorme da indústria do parto cesariano, pelo custo, pelo ganho das pessoas que trabalham nessa área, e um incentivo para que as mulheres abrissem mão do parto normal. Há também nessa canção uma menção sobre isso. Ontem nós comentamos sobre a maternidade, aqui conforme o Livro dos Espíritos. É a maior missão que alguém tem no mundo, é ser mãe e ser pai. Mas nem todos levam a sério a missão, muitos fracassam, mas felizmente a maioria leva muito a sério. Então nós vamos encerrar aqui essa breve reflexão, no sentido de que a gente perceba como é que nós estamos em relação a isso. Porque o Brasil tem uma dívida ética muito grande, porque a gente diz que aqui não há racismo, mas nós somos hoje considerados, pelos estudos da Unesco, o país mais discriminatório ainda no plano. Não é à toa que fomos os últimos a admitir a abolição dos escravos. Mas intrinsecamente, nós ainda não abrimos mão dessa ideia escravocrata. Nós precisamos repensar muito isso em relação, inclusive, ao que eu já falei. As pessoas que servem e prestam serviço para a gente. Você pode sim criar um vínculo empregatício, oferecer o seu tempo, o seu talento, ocupar-se de algo para auxiliar alguém, uma tarefa, uma empresa, mas isso tem que ser feito com toda a dignidade, com todo o respeito. E as leis trabalhistas do Brasil, elas estão aí justamente para tentar equilibrar isso, para que não haja o abuso, porque todo abuso custará muito caro para quem o pratica. Foi essa a conclusão que os Espíritos fizeram em O Livro dos Espíritos. Então vamos verificar muito como é que nós lidamos uns com os outros, inclusive com os nossos cooperadores, né? Em um momento ou outro a gente precisa de alguém para prestar um serviço para a gente. Como é que a gente está lidando com isso? Talvez a gente está abusando, está até cometendo atos desumanos sem perceber, porque já ficou tão comum isso que a gente não se assusta.
acha que é normal. O fato de passar esse filme, eu sempre passo ele nas escolas, nos nossos trabalhos, para todo mundo, porque a gente precisa lembrar o que aconteceu. Meu pai sempre dizia que, meu filho, um dos grandes problemas que o brasileiro tem é a amnésia crônica. O brasileiro esquece o que aconteceu e parece que nunca aconteceu nada de ruim, como agora a filha de Marighella, que foi assassinada na época da ditadura. Ela está tentando, junto com Wagner Moura, aquele grande ator baiano, contar a história de Marighella para mostrar que no governo militar, através do AI-5, muitas pessoas foram cruelmente assassinadas. Eu falo isso porque meu pai foi um dos fundadores ali do sindicato do mar. E ele também estava na lista do AI-5 para ser morto. Só escapou quando vieram para matá-lo. Teve uma enchente aqui na região tão forte, muita chuva. Ele estava trabalhando aqui nas serras e não conseguiram chegar até ele. Foi em 1968 isso. Depois a Polícia Federal, quando houve a anistia, foi localizar todo mundo que estava na lista. Encontrou meu pai, eu, inclusive, foi quem recebia a polícia lá nesse dia, estava brincando na frente da casa. E eles vieram com um dossiê, querendo localizar quem estava vivo e quem estava morto. E ainda hoje está aí uma luta para resgatar as famílias, para indenizar as famílias. Então a filha de Marighella, que é uma vereadora hoje lá em Salvador, está tentando mostrar o que aconteceu de errado, de equivocado na ditadura militar, porque está se pregando, e as pessoas que nasceram da década de 1980 para cá, acreditam que não houve ditadura militar naqueles moldes. Diz que houve apenas um governo militar, o que seria ótimo. Entende-se que um governo militar seria a coisa mais importante para garantir a ordem, o cumprimento das leis, o Estado de Direito garantido. É para isso que existe exatamente os militares. Mas lá não foi o que aconteceu. Então estão querendo apagar essa história recente. E por isso que a gente vê muitos jovens hoje achando que não houve nada daquilo. Então o cinema resgata, a arte resgata, o teatro resgata. E eles estão agora, já fizeram o filme, estão tentando colocar o filme para mostrar, pelo menos a partir do pai dela, o Marighella, que foi vítima, que esse fato aconteceu, para que os jovens percebam que a história mostra que houve sim muitos equívocos. Estamos muito felizes hoje quando a gente vê a tendência do atual governante de implantar uma ditadura, tentando eliminar a importância das instituições, do Senado, da Câmara dos Deputados, do sistema judiciário, do STF. Mas felizmente a gente percebe que os militares hoje, os comandantes principalmente, eles não estão aceitando essa proposta. O governo atual está até meio deslocado. Ficamos felizes no Brasil. O general que foi escolhido pelo presidente da República para comandar a Anvisa, esse órgão seríssimo de regulamentação, de verificação de medicamentos, ele foi lá na CPI e foi firme. Disse: não faço isso, não aceito isso, e pronto. Ele agiu com dignidade como profissional médico e como um militar, com o nível de consciência e de responsabilidade que tem que ter com a população. E não aceitar que os militares se voltem contra as instituições, criando um ódio, uma guerra interna, a ponto de se criar uma guerra civil, colocando todo mundo armado para que haja um possível confronto, inclusive civil. Então, isso tudo está acontecendo, é real, e a gente precisa viver conforme a realidade. E nós, do movimento espírita, que pregamos a paz, o amor, a caridade, a gente espera que o maior número de pessoas conscientes possam aumentar esse grande exército do bem, de promover mesmo o respeito humano, o respeito às leis e especialmente o respeito às leis divinas. E uma delas é justamente a lei de igualdade, de que todo mundo se veja como irmão verdadeiramente, porque é isso que nós somos, irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos a mesma família universal. Essa questão da cor
O Espiritismo trata desse assunto e mostra, olha, antes da ciência avançar nessa área genética, que todo mundo tem DNA de todas as cores. Nós estagiamos nas reencarnações em todas as possibilidades. Inclusive, as pesquisas da engenharia genética, que já pode medir qual é a maior tendência de cor que a gente tem, fez uma pesquisa com Neguilda Beija-Flor, esse extraordinário cantor lá do Rio de Janeiro, os carnavais memoráveis. O exame dele deu que pelo DNA ele é branco. E o Espiritismo mostra exatamente isso. Nós somos uma raça única. Nós somos miscigenados. Nós temos todos os DNAs em todos nós. Então é um absurdo, é uma ignorância completa alguém querer se sobrepor a outro em relação à cor, porque nós temos todas as cores. Todos nós somos exatamente iguais. Essa é a mensagem simples que a gente deixa aqui hoje. E vamos reviver, vai ser um encerramento, viu? Como uma homenagem simples ao Olodum, que faz um trabalho magnífico para tentar despertar, né? Eles fazem protestos maravilhosos, conscientes, pacíficos, usando a arte para convencer as pessoas que a vida é diferente do que estamos acostumados a lidar com ela. É como diz nosso amigo Cláudio, com a arte a vida fica mais fácil de ser entendida. Então nós vamos passar aqui um clipe que foi regravado por Tatal, é o vocalista principal da banda Araqueto, ele já está na carreira solo, e ele vai cantar uma canção que foi muito importante na década de 1980 para ajudar nesse processo de conscientização, para a gente humanizar os nossos relacionamentos. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e vamos ao clipe final. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto sente dor. E lá vou eu, declara a nação, Pelourinho contra a prostituição. Faz protestos, manifestação. E lá vou eu. Aqui se expandiu e o terror já domina o Brasil. Faz denúncia, Olodum Pelourinho. E lá vou eu. Brasil, liderança, força elite da poluição. Em destaque